Charles, qual seria o código mais simples que você poderia mostrar no criador de códigos? E aí ele complementa aqui. Tipo, para vermos como é o processo de criações no código no Evo. Você consegue dar um exemplo simples, Charles, para a gente? Consigo. Ó, eu vou abrir aqui. Na verdade, eu vou criar um código novo, tá? Eu vou dar um mais, Fechou. aqui assim. Eu vou dar um nome para o código. E eu escolho aqui se ele é um indicador ou se ele é um trade system. Na verdade, eles possuem a mesma origem, porém, eles se dividem. O indicador, ele não está apto, as configurações dele, para você negociar, abrir ordens, coisas assim. E o trade system, eles não está apto a fazer o que o indicador faz, que seria mais um trabalho com a tela. Então, eu vou dar um criar o indicador, e esse é o código mais simples que você vai ter. Simplesmente, você vai ter o nome da classe, teste código, lembra que eu coloquei? Ele vai ser dado do indicador builder, que é uma outra classe, que diz que isso aqui vai ser um indicador. Na janela básica dela de criação, no construtor, você vai ter as informações que você vai dar para identificar esse código e também vai dizer, ó, no caso aqui, ó, do indicador, vai dizer quais são os buffers ou quais são as linhas que ele vai trabalhar. Ele sempre tem, no mínimo, uma linha, mas ele pode ter N linhas. Essas linhas podem ser linhas, pode ser histograma, pode ser um monte de coisa, tá? Que você define aqui assim as características básicas dela. E muito importante, se esse indicador ele vai rodar na janela do gráfico ou se vai ser uma janela separada. Como a gente já conversou num passado recente, janela separada é tudo aquilo que ao colocar no indicador fica tão longe do preço que deixaria o gráfico assim com um visual meio estranho para a gente verificar, tá? Por isso que é uma janela separada. Ele tem uma área de inicialização, isso já é comum, que eu falei, tirando essa parte aqui, ó, das linhas e da janela separada, o que eu falei até agora é comum tanto para trade system quanto para indicadores. Aí você tem um processo de inicialização. O que você faz do processo de inicialização? Você cria toda a configuração e verifica aquilo que o usuário informou de parâmetro para ver se está certo ou cria coisas a partir dali. Eu vou mostrar depois um outro código aqui já pronto, tá? Como que a gente pega algumas informações. Aí eu tenho o onUpdate. O onUpdate, ele acontece sempre que tiver uma negociação no gráfico. Não importa. Mesmo que não tenha mudado o preço do gráfico, mas ele teve um onUpdate, uma negociação, ele vai chamar aqui. E você tem um tal de tick status aqui, ó. Com esse tick status você pode saber se é uma nova barra, se é uma cotação de trade, de times and sales, qualquer tipo de cotação que tem aqui. Detalhe, esse update que tem aqui, ele vai trabalhar única e exclusivamente com o ativo que tiver anexado o código. Ele não vai pegar outros ativos. Para isso, a gente tem subterfúgios para ir. E, finalmente, nós temos o complete, que quando você remove o código ou quando fecha, você pode fazer qualquer coisa que assim, por exemplo, você pode salvar um arquivo com algum cálculo complicado que você faz para que quando entrar não precise fazer aquele cálculo de novo, ok? Bom, isso aqui é o mínimo para funcionar. Se eu compilar isso aqui, ele já vai funcionar o código para ser anexado no gráfico. Mas ele não vai fazer nada, porque eu disse para ele não fazer nada até agora. Para isso, eu peguei um arquivo que já veio pronto aqui, que é o trend. Tudo que está no trend, desses indicadores do trend, vocês encontram aqui, ó, canais, médias móveis, osciladores, seguidores de tendência. Praticamente é o que está aqui, tá? Nesse trend, ele mostra, vou mostrar para vocês basicamente, tá? Como funciona o cálculo do indicador. Como eu disse, a base dele no construtor eu identifiquei ele. Notem que aqui eu peguei 3 linhas para o caso do ADX, que ele tem a linha da média e tem o mais e o menos, né? Então, você vai colocar 3 linhas e vai ser numa janela separada.
Para mim dizer informações que o usuário vão passar para mim configurar o indicador é o Input Parameters. Então, eu tenho um Combo Box, que é aquela casinha que você clica no triângulozinho, ele abre, que vai ser o tipo de média móvel. Então, você escolhe a média móvel. Eu escrevo o que eu quero que apareça lá e converto aquela escolha para uma variável interna na memória do indicador. Então, eu crio os inputs. Crio as minhas variáveis privadas. Notem que eu tenho 3 build indicators. Se você notar, eu tenho um indicator build e aqui eu tenho build indicator. Eu estou criando um código aqui dentro chamado plus MA, que seria o meu positivo da média. Pelo fato dele ser um build indicator, ele vai automaticamente se adaptar à quantidade de barras que tem. Eu não tenho que fazer esse meio de campo, dizer, aumentou uma barra, eu tenho que aumentar a minha matriz de dados. Não, ele vai fazer automático. Eu tenho o onInit. Notem que aqui no onInit ele faz algumas configurações, como dar o nome, tá? Vai dizer aonde começa as plotagens. Sim, porque imagine, eu tenho N linhas, N barras no código. Se eu disser que eu quero um ADX com 50 barras, não tem como eu calcular ele com o seu gráfico apresentar menos de 50 barras. Então, eu faço todas as configurações iniciais para mim trabalhar com esses 3 itens dentro do sistema. Notem que ele já deixou tudo configurado aqui dentro, ok? E no final, dentro desse indicador, ele chama um outro indicador que já existe, que é uma média aritmética, uma média móvel, moving average. Então, ele diz as características dessa média e, a partir daqui, ele vai calcular os outros itens. Ele tem uma função separada para criar, a partir da série histórica, da máxima e da mínima, o tamanho das velas, tá? Tanto que ele dá um get true range, que é o tamanho real da vela. Eu tenho o ATR e eu tenho o TR. O TR é o true range e o ATR é o true range, que é o tamanho da vela, considerando o gap baseado no close da vela anterior em cima de uma média. Então, ele vai pegar aqui o tamanho verdadeiro da vela. Por que verdadeiro? Como eu disse, a vela ela tem um tamanho, máxima e mínima. Mas nada impede que tenha um gap entre a vela anterior e essa vela. Então, se existir o gap automaticamente faz parte da nova vela, mesmo que seja um gap de abertura, porque a vela passada terminou. Então, tudo que aconteceu no preço vai fazer parte dessa vela. Por isso que é o true range. Aí eu tenho o cálculo do valor negativo do próprio ADX e aqui tem o update. Ó. Ele simplesmente pega, atualiza as minhas linhas, setando o valor a partir dos valores que ele tem calculado dentro daqueles esquemas que eu tenho ali em cima. E uma vez que eu fiz isso, eu terminei esse indicador que seria o meu ADX. Adicionalmente, eu tenho o namespace trend. Eu também criei um segundo indicador aqui, que seria o alligator. E aí vai tendo mais indicadores que eu crio sobre o mesmo namespace aqui. E assim, você vai configurando o teu esquema. A diferença do indicador para um código de um sistema é que a classe que eu crio, no grupo que eu crio, ele herda, em vez de Indicator Builder, Strategy Builder. Com isso, ele significa que, apesar de eles terem um núcleo comum, na qual eles vão herdar o init, o update e o complete, e algumas outras coisinhas mais, eles diferem em algum ponto, e a diferença é exatamente essa. O indicador é preparado para trabalhar com o gráfico, para mostrar os resultados de cálculo, coisas diferentes. E o sistema de estratégia, ele é criado para você trabalhar com as negociações. Então, você tem as mesmas áreas, ó, os parâmetros de entrada, as variáveis internas do sistema, tá? Eu tenho o construtor dele, na qual eu faço algumas caracterizações aqui no sistema. Tenho o meu init, tá? Na qual eu criei
um state exit market. Esse state aqui provavelmente é uma variável que eu criei internamente para trabalhar com ele. Estou lendo um indicador customizado. Quando é o custom, é um indicador que não veio programado dentro do EvoCode. Então, provavelmente, esse indicador é um indicador terceirizado. Por ele ser terceirizado, mesmo que ele tenha vindo aqui com essa informação, você precisa da DLL dele, ou seja, do indicador compilado para ele poder funcionar. Aí eu tenho o update, que ele vai receber os parâmetros. Ele pega qual é a tendência em cima desse MA Signal, aqui em cima, que é o indicador que eu carreguei, né? Com esse valor, ele vai saber se a tendência é uma tendência de alta, que é o que o indicador vai retornar naquele ponto que ele está lendo, se é uma tendência de baixa, tá? E, de acordo com o que ele está fazendo, ele vai pegar aqui, ó. Ele tem aquela parte do estado, que provavelmente está criado aqui dentro. Ó, ele criou aqui o estado, tá vendo? São os 3 estados que eu posso trabalhar ali em cima. E, com acordo com esse estado, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o controlador de posições, que é o Position Manager, pegar todas as informações aonde X vai ser igual da posição para aquela ordem que eu quero. Eu, em algum lugar, eu guardei o número da ordem. E aí vai verificar o que tem lá dentro, tá? Se ele encontrar uma posição, vai verificar que se ele está numa de alta, tá? E o estado que ele está vendido, né? No caso aqui, está vendido porque eu verifiquei lá embaixo na definição que seria isso, ele vai sair da venda, porque se ele está numa tendência de alta, ele tem que cair fora. Aí ele verifica se ele não entrou aqui ainda, ele vai lá, entra e armazena o ID da ordem que ele criou para entrar no mercado. Ele faz a mesma coisa aqui embaixo, se for uma tendência de baixa. Se for uma compra, ele cai fora, e se não tem ordens, ele vai e coloca uma venda. Então, como pode ver, é relativamente simples, tá? Porém, você tem que saber o C#. E o objetivo das nossas lives, inclusive quando a gente conversar muito sobre o EvoCode, não é ensinar o C#. Vai ser ensinar sobre alguma coisa dentro da API de programação que você encontra aqui no dicionário. Ó, todas as classes, tudo que você tem ali vai estar designado aqui para você utilizar, ok? Eu acho que com essa palhinha dá para ter ideia, né? Sim, foi bem bacana, Charles. Deu um esboço bem legal. RFJ, ficou claro, a gente conseguiu dar essa introdução, ficou menos obscuro aí essa questão de como criar um algoritmo dentro do EvoCode, né? Seja um indicador ou um sistema, tá? Charles, o pessoal tá mandando várias perguntinhas aqui a respeito do Evo, tá? EvoCode. Outra pergunta aqui. Antes de entrar para outra pergunta, vale lembrar também, né, Charles, que para o RFJ ainda que a gente tem uma ajuda, né? Onde tem a comunidade, que lá tem vários pontos, né, de debate em cima dos próprios códigos, né? Se você entrar aqui, ó, no suporte tradeevolution.com, você cria uma conta ali. Se você não tem, depois que você está logado, você tem aqui, ó, no EvoCode Community. Aqui tem vários exemplos. Se você tiver dúvidas, você pergunta aqui. O próprio pessoal e até os desenvolvedores que ficam monitorando isso aqui, eles vão fazer as respostas que vocês precisam, tá? Em alguns casos, as pessoas até se ajudam uma ou outra a desenvolver os seus códigos, tá?